Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Torres e se você caiu desse vídeo é porque certamente está procurando algum vídeo de redação para te ajudar no concurso da Polícia Civil do Piauí, especificamente com a banca FGV, que é essa banca que todo mundo tem medo por conta dos temas de redação. Eu já fiz um pequeno vídeo aqui nesse canal do YouTube explicando um pouquinho sobre esse concurso e hoje eu quero te entregar um presente. Eu vou fazer uma redação ao vivo, sem enrolação, sem teoria, sem blá blá blá, de como é que você faz uma redação da banca FGV, essa banca que é temida por todos, e te mostrar o passo a passo numa aula prática, numa aula que eu não vou ficar só teorizando as coisas e que eu vou pegar a minha canetinha, ó, e vou fazer na prática essa redação. No final desse vídeo, se tu gostou, não esquece de deixar lá o like, de comentar o que foi que tu achou, beleza? E se possível também, entra no nosso grupo aqui do WhatsApp. A gente vai estar fazendo lançamento de um curso de acompanhamento na reta final para a FGV em relação ao concurso da Polícia Civil do Piauí. E aí, no começo do próximo mês, esse lançamento ele vai servir para te dar aquela orientação de reta final. Nós temos diversos resultados aí, principalmente com o concurso da Polícia Civil que teve do Ceará. Temos diversos resultados bons em vários concursos e vestibulares. E eu quero pegar na tua mãozinha e te mostrar o passo a passo de como alcançar uma redação padrão 90% de perfil, assim como essa redação que eu vou fazer agora, e te levar lá para a tua posse, lá para a tua assinatura, lá para a tua a sua lotação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo com isso aqui, porque eu quero te ensinar. Pessoal, é o seguinte, foi o que eu fiz. Eu montei um PDF aqui, eu peguei 5 temas de redação FGV. A FGV, ela é uma banca que ela se caracteriza por ter tema de redações difíceis, beleza? Se tu vem do Enem, se tu vem de vestibular tradicional, provavelmente já ouviu falar aí de modelo de redação, de estrutura, de que se aprender o modelo dá certo. Vamos lá, isso aí é coisa de criança, isso aí é coisa do básico para quem tá lá no vestibular, para quem tá no Enem. Aqui o negócio é um pouco mais sério, o que não significa que não tenha jeito, porque existe uma estrutura que eu vou seguir e a partir dessa estrutura eu vou montar a minha redação. O grande problema em relação a essa banca, e aí para tu que vai fazer concurso da Polícia Civil do Piauí vai enfrentar, é justamente saber lidar com o tema, saber interpretar o tema. Se não souber interpretar o tema, pode ter certeza que vai ter dificuldade. E hoje, infelizmente, muita gente tem essa dificuldade aí com repertório argumentativo. Existem diversas possibilidades de temas FGV, temas sobre tecnologia, temas sobre relação social, né? Tema mais reflexivo. A verdade é que assim, ó, saber ou não o tema pouco importa. O que importa é saber fazer redação. Se você não souber fazer uma redação, meu amigo, você pode ter lido sobre o tema um dia antes da prova, não vai servir para nada. Só para alimentar o teu ego, que nossa, eu vi informação sobre o tema, a dopamina está sendo liberada, eu vou ser aprovado. Não vai. O importante não é ficar preocupado com o tema, é saber fazer redação com temas difíceis. E aí uma coisa que eu notei, eu vou te mostrar inclusive agora, é que existem situações em que alguns temas podem aparecer de maneira, né, bem semelhantes. Aconteceu inclusive com um tema que foi aplicado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e para professor, se não me engano, de Tocantins, eu vou já te mostrar. E nessa lógica, tu acaba entendendo como é que é a estrutura dessas temáticas e em cima da estrutura da temática o que é argumentar. Por exemplo, aqui, ó, eu quero especificamente focar nesse tema aqui. Esse tema, aliás, esse daqui, ó. Esse tema pronto. Esse tema 4. Esse tema 4, ele caiu no Tribunal de Justiça de Roraima e ele foi aplicado no finalzinho de 2024, ou seja, tá praticamente com um ano que foi aplicado. E o tema tinha lá o que é comum em temas de concurso público, né? Você tem o texto motivador. Depois do texto motivador, tu tem ali o comando. E dentro do comando, tu vai ter a questão com a tipologia, beleza? A questão discursiva. E junto com a questão discursiva, tu vai ter a proposta tipológica, a proposta de redação. E aí, ó, o texto motivador. A grande maioria da população brasileira vive nos grandes centros urbanos, que mostram inúmeros problemas decorrentes de razões variadas, afetando tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida dos moradores. Entre os problemas mais visíveis estão a falta de limpeza urbana eficiente, a carência de serviços básicos de qualidade,
a falta de segurança, as deficiências em transporte público, a impermeabilização do solo, facilitando enchentes, etc. Escolha um desses problemas que seja grave na cidade em que vive, indique suas causas, meios de combatê-lo em um texto dissertativo argumentativo. Calma aí, que eu vou já mostrar na prática como é que funciona. Agora presta atenção, essa mesma estrutura temática, ela foi cobrada pela Banca FGV em um concurso que teve da Secretaria da Educação do Estado de Tocantins. Tu vai perceber que a estrutura temática é a mesma. Olha esse tema aqui, cara. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crime, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar a forma de combatê-los. Qual o mais grave problema social do Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Agora, me diz se não é a mesma estrutura. Me diz se não é a mesma estrutura. Renan, tu tá dizendo que todo o tema tem essa estrutura? Não, eu estou dizendo que existem estruturas temáticas que se repetem. É igual os temas que envolvem questões das relações interpessoais, corrupção, ética. Existem propostas estruturais da FGV que se repetem. Então, como é que eu estudo para um concurso que tem FGV? Ou, independente do concurso, da banca, faz redações. Principalmente redações que já caíram. Porque a ideia não é ficar tentando adivinhar qual tema vai cair. A ideia é aprender a estrutura daquela banca e a partir da estrutura da banca, tu vai aprender a montar uma redação. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma redação, já tô até com a folha rascunho aqui, ó, dessa proposta e te mostrar como é que é estruturada um texto dissertativo argumentativo para o teu concurso público da Polícia Civil do Piauí. Vamos lá. Primeiro ponto. A redação, ela não começa no rascunho. Ela começa na leitura. Se eu não entender a leitura, eu vou ter uma séria dificuldade para a produção textual. O primeiro ponto é, tu vai olhar para o tema, principalmente para a proposta, e vai tentar identificar os itens da argumentação. O que são os itens da argumentação? É comum em texto dissertativo argumentativo, em concursos públicos, já haver uma especificação do que tem que ser discutido. Um texto dissertativo normal, um dissertativo expositivo, você sabe muito bem, você concurseiro, que ele é dividido em tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aqui, os concursos fazem algo parecido com o dissertativo argumentativo, mas que não divide em tópicos. Ele meio que te dá uma liberdade para falar. Por exemplo, aqui, ó. Qual o mais grave problema social do Brasil? Aqui é uma pergunta. Então, essa pergunta, olha que coisa interessante. Toda pergunta, ela vai servir para direcionar a minha tese. O meu posicionamento sai daqui. E aí eu tenho justamente o quê? O direcionamento argumentativo. O que é o direcionamento argumentativo? É justamente os pontos que eu vou levar para a minha discussão. Ou seja, eu não vou falar tudo o que eu quero. Eu vou falar especificamente quais são as causas. Quais são as causas do principal problema do Brasil e quais são as formas de combatê-lo. Essas causas eu vou levar para os meus argumentos e essas formas de combatê-los eu vou levar para a minha conclusão. Porque tradicionalmente já existe uma cultura de eu pegar a proposta de solução e jogar na conclusão. Mas se eu quisesse, por exemplo, trabalhar um argumento só para causas e outro só para as propostas, poderia, mas eu não acho interessante. Porque como ele está pedindo causas de maneira pluralizada, é interessante colocar uma causa em um argumento e outra causa no outro argumento. Aí, qual o mais grave problema social? Eu vou te dar uma dica. Tu vai olhar para os problemas que são abordados e vai tentar identificar o que esses problemas têm em comum, para que a tua tese ela tenha fundamento. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais. Beleza, eu sei que tem diversos problemas que se fazem presentes nos mais variados setores,
abrangendo uma grande parcela da população, ou seja, a maioria sofre. Existe uma relação aqui entre maioria e minoria, já dá para ter uma noção do que eu vou falar. E aumentando nossos índices negativos, tem consequência em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crime, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar como combatê-lo. Pessoal, o que é que ele está dizendo? Existe um problema ou existem problemas que vão atingir a maioria, beleza? E esses problemas que atingem a maioria trazem consequências sociais. E ele aborda dentro dessas consequências o seguinte: nós temos como uma dessas consequências a mortalidade, nós temos como uma das consequências a desnutrição, nós temos como uma das consequências o crime, o analfabetismo, entre outros fatores. Para pensar comigo. Quando eu digo assim, o que causa tudo isso aqui? O que causa tudo isso aqui? Aí tu tem que pensar criticamente, cara. O que causa essa série de problemas é a desigualdade social. Ou seja, a minha tese, ela vai estar relacionada à ideia de que qual o mais grave problema do Brasil? Pronto. Para mim, o mais grave problema do Brasil é a desigualdade social. Aqui é a minha tese. Eu vou apresentar a desigualdade social como argumento. Aí ele pergunta, e quais são as causas? Aí vamos pensar. O que causa, o que causou desigualdade social no Brasil? Se eu estou falando de desigualdade, um dos pontos é justamente a concentração de renda. Porque existe muito dinheiro na mão de poucos e muita gente sem dinheiro. Então, a concentração de renda é um problema que causa desigualdade. E eu quero defender que outro problema que causa desigualdade é a negligência do governo. A negligência do governo, historicamente, contribuiu para causar desigualdade social. Logo, eu já estou aqui apontando as duas causas que eu quero trabalhar. Beleza? Agora eu vou dar um aqui de comunista. Forma de combater. Ora, se eu vou falar sobre concentração de renda, se eu vou falar de negligência do governo, eu vou precisar de políticas para distribuição de rendas. E eu vou precisar também de políticas, além da distribuição de rendas, de oportunidade social para diminuir as desigualdades. Olha que interessante, ó. Eu já estou montando o projeto do meu texto com a leitura. Isso aqui é um processo que tu, concurseiro, tem que fazer na hora da prova. Eu estou fazendo isso aqui muito rápido, mas assim, isso aqui tem que ser feito na hora da prova. Porque eu vou pegar isso aqui e eu vou levar para o meu texto. Então, como é que vai ficar aqui a estrutura textual? A minha tese vai ser desigualdade social. O meu argumento 1 vai ser concentração de renda. O meu argumento 2 vai ser negligência do governo. E nas minhas formas de combater, eu vou ter políticas para distribuição de renda e oportunidades sociais. Pronto. Isso aqui eu vou anotar. Eu vou apagar agora, tá, pessoal? Tira um print aí na tela. Tirou o print? Eu vou apagar isso aqui, porque é exatamente desse jeito que eu vou montar o meu texto. Existem diversas estratégias para tu montar a tua redação. Inclusive, lá no meu curso, que nós vamos lançar agora no comecinho de dezembro, o link está aqui na descrição, eu apresento diversas estratégias para tu montar a tua introdução, para tu montar os teus argumentos e montar a tua conclusão. Só que eu vou pensar naquele concurseiro que não sabe de nada. Eu vou aqui apertar um pouquinho o freio, vou fazer uma redação um pouco mais básica, pensando naquele concurseiro que não sabe muita coisa, tá? E que ele quer uma nota para aprovação. Não precisa ser o Machado de Assis, só precisa
fazer o básico bem feito. Então, a filosofia dessa aula vai ser: faça o básico bem feito. E como é o básico bem feito? A minha introdução para o básico bem feito ela vai ser dividida em 3 períodos. O primeiro período é para uma apresentação geral do tema. O segundo período é para a minha tese. E o terceiro período é para um fechamento do parágrafo. Então, como é que fica? A apresentação geral do tema é que o Brasil sofre diversos problemas. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Eu posso colocar o seguinte: no século 21, apesar dos diversos avanços sociais, o maiúsculo aqui, ó, minha letra de forma. O Brasil ainda enfrenta diversos. Aliás, eu vou tirar esse diversos, vou colocar muitos, né? Porque eu já repeti ali. Muitos problemas, os quais atingem boa parte da população. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? O nome disso aqui é apresentação temática. Essa frase, ela me serve para quê? Ela me serve para eu mostrar que eu entendi a proposta temática e que eu estou apresentando a proposta temática. Aí o que eu faço agora? Agora eu vou trazer uma tese. Para essa tese, eu vou precisar de um conectivo. Nesse sentido, vírgula, aponta-se a desigualdade social como principal agravante das adversidades no país. Professor, o que é adversidade? Adversidade é problema. Já estou começando a trazer minha tese. Aponta-se a desigualdade social como principal agravante. Agora um período conclusivo, ó. Dessa maneira, vírgula, é necessário mudar essa realidade. Cara, eu poderia ter feito isso aqui de diversas maneiras. Eu poderia ter feito isso aqui com fator histórico, eu poderia ter feito isso aqui com citação de autoridade, eu poderia ter feito isso aqui com Constituição Federal, eu poderia usar isso aqui, ó, teorias sociológicas, científicas, mas eu quero que tu fique atento ao básico bem feito. O que é o básico bem feito? Tô fazendo uma apresentação básica. É a apresentaçãozinha do tema, onde eu vou ter ali, ó, período de início para apresentar a problemática, tese e fechamento. Eu já estou trazendo minha tese, eu já estou dizendo que o principal agravante das adversidades é a desigualdade social. Aí agora eu vou começar o argumento. Eu vou te dar um presente agora, que é o seguinte. Guarda o que eu vou falar agora. Argumento, como é que se monta? Argumento tem 4 pontos. Afirmação, repertório, explicação e comprovação. Guarda isso. Argumento tem 4 frases. Afirmação, repertório, explicação e comprovação. Se quiser mais, entra no nosso grupo e vem saber mais um pouquinho sobre o nosso curso, nesse nosso acompanhamento final aí, nessa reta final para o concurso da Polícia Civil do Piauí. Mas eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona isso. Eu já validei isso aqui em diversos concursos públicos, no Enem, tá? Com notas máximas, com excelentes aprovações. Se fizer isso aqui, eu tenho certeza que não vai ter problema. Bora lá, vamos lá. Vai começar o argumento 1, uso o conectivo, ó, de início. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a ideia 1. Tu vai lembrar que eu coloquei lá na ideia 1, que eu apaguei aqui, a questão da concentração de renda, ó, de início
A concentração de renda é uma das principais causas da desigualdade social no país. O que eu faço agora? Eu vou trazer um repertório, certo? O que é um repertório? Uma citação para poder fundamentar a minha ideia. O que eu vou usar? Conforme o escritor brasileiro ao da Compadecida, Ariano Suassuna, vírgula, citação, ó. Existem, tá isso mais pra cá, duas realidades nacionais. Existem duas realidades nacionais. Dois pontos. A dos privilegiados e a dos despossuídos. Ó, fecha. Citaçãozinha. Para que serve a citação? Ela vai dar um indício de que tu vai trazer uma argumentação bem consistente. Então, qual o próximo passo? O próximo passo é relacionar essa citação com o meu tópico frasal. E meu tópico frasal, concurseiro, futuro aprovado, é concentração de renda. Então, o que é que eu faço? Um conectivo aqui, ó. À vista disso, vírgula, a concentração de recursos financeiros na mão dos privilegiados, vírgula, ou seja, daqueles que detêm o poder e as formas de produção no Brasil leva a um estado de desigualdade agravante. Pois, em contraste, vírgula, muitos vivem marginalizados. Aí subi aqui um 13 de PT aqui na tela. Então o que é que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô explicando para ti a ideia de desigualdade social, tá? Concentração de renda. O que foi que eu fiz? Ó, o primeiro período é o tópico frasal, o segundo período é o repertório, o terceiro período é a explicação. Agora, para vir uma coisa chamada comprovação. O que é comprovação? Pode ser um exemplo ou consequência. Como eu sou um cara esperto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um consequentemente. Aí, olha que legal. Eu vou linkar com tema. Eu vou dizer que, consequentemente, aí, ó, olha o que, o tema aparece, ó. Mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crime. Eu vou pegar essas ideias e vou jogar cá para as consequências. Consequentemente, problemas. Já foi que eu fiz aqui, mas. Consequentemente, problemas como
aumento do crime, aumento da criminalidade, vírgula, analfabetismo e eu não quero usar fome, cara. Existe um termo muito bom chamado insegurança alimentar. Insegurança alimentar, vírgula, surgem e fazem parte da realidade nacional. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, galera? Ó, que legal, ó. Fiz uma introduçãozinha básica, fiz um argumento 1. Esse argumento 1 ele vai ser dividido em 4 partes. Eu vou até marcar aqui o conectivo para vocês, ó. Vai ter o de início, para marcar o tópico frasal. Aqui não é conectivo, tá? Mas o conforme ele está marcando aqui a citação. O à vista disso vai servir para fazer a contextualização e o consequentemente vai servir para fazer o fechamento. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou para o segundo argumento. O meu segundo argumento já é para meter o pau no governo. Vocês viram quando eu fiz o planejamento. Então agora eu vou culpar o governo. Ali tem um de início, aqui vai ser o quê, ó? Ademais, vírgula, a histórica negligência governamental contribuiu para a permanência das disparidades sociais. Disparidade social, pessoal, é a mesma coisa de desigualdade, tá? Ó, das disparidades sociais. Ó, galera, mesma lógica, mesma lógica. Tópico frasal. E agora tem que vir um repertório aí. Eu vou usar a Constituição Federal. Acerca disso, vírgula, a Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da dignidade humana. Repertório. Aí o que é que eu vou fazer agora? Depois do repertório, vem a parte da argumentação. Eu vou fazer oposição. Então aqui vai ter que ser no entanto. No entanto, aí faz o link, faz a ligação, ó. Boa parte da sociedade não vive de maneira digna em um cenário de desigualdade. Agora eu tenho que criticar o governo, vírgula, pois aqui não é só para fazer oposição, você vai ter que explicar o porquê. Então, pois entra como conectivo para fazer a explicação da causa, né? Pois faltam políticas públicas efetivas que possam combater, aí uma palavrinha bonita, e atenuar esse problema, vírgula, como uma geração permanente de condições dignas de, em
emprego e empreendimento, vírgula, que visem oportunizar a melhoria da situação financeira da nação. Ó, que legal, ó, tô explicando para ti o que o governo não faz. Essa parte aqui, ela é uma parte super importante, viu? Essa parte da explicação é a parte que tem que ser bem desenvolvida. Feito isso, próxima parte. Consequência ou exemplo. Lá em cima eu coloquei consequência. Agora aqui eu vou colocar o exemplo. Como é que fica? Ó? Como conectivo, comprovação, vírgula. Aí eu vou colocar o dado estatístico. Segundo dados do IBGE de 2025 desse ano, vírgula, cerca de 80% dos brasileiros não têm um salário adequado para sua. Aliás, adequado para uma vida digna de acesso a serviços básicos. Ó, olha os conectivos, mesma coisa, ó. Ademais, cerca disso, no entanto, o poisinho aqui é muito importante e o como comprovação. Esses conectivos servem para quê? Para tu fazer a ligação. Eu vou até pintar aqui em cima, ó. Tem o nesse sentido, beleza? Tem um dessa maneira bem aqui, conectivos. Ah, o que é que nos falta? A conclusão. Vou ter que dar uma solução. Como é que faço isso? Conectivo de conclusão. Portanto, vírgula, é imperativo a tomada de ações para reverter esse cenário. Ponto. Para isso, vírgula, cabe ao governo federal investir em duas frentes. Dois pontos. A primeira é a criação de políticas para uma distribuição justa de renda. Proposta 1. Opa, foi reda de renda. Agora que legal, ponto e vírgula. A segunda é o investimento em ações para incentivar a geração de empregos e de empreendimento. Tá aí, ó, duas ações.
Só que eu vou fechar esse parágrafo, tá? Com isso, vírgula, o país poderá alcançar um patamar com seus problemas amenizados. Terminei. Ó, conectivo aqui, ó. Portanto, um para isso e um com isso. Aí eu volto para cá. O que foi que ele me pediu? Ele me pediu o mais grave problema social. Eu respondi que foi a desigualdade. O que mais ele me pediu? Ele pediu duas causas. Eu respondi que a primeira causa é a concentração de renda. E eu respondi que a segunda causa é a negligência do governo. Beleza, respondi. O que foi que ele pediu? Ele pediu formas para combater. Eu respondi. Eu falei de políticas e eu dividi em duas: para distribuição de renda e depois para promoção de emprego e empreendimento. Ó, padrãozinho, tá? Então, assim, é super importante você entender como é que funciona a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou até de um dissertativo também, para quando chegar no concurso público, mandar pau e fazer um texto. Aqui é um texto básico bem feito. Aqui é um texto básico bem feito. Esse texto poderia ter sido até melhor, a meu ver. Mas ele tá um básico bem feito que vai te garantir ali na Polícia Civil do Piauí, dentro desse padrão, uma notinha acima de 17 pontos, eu tenho certeza. Né? Aqui não teve nem erro gramatical. Enfim, é só um rascunho. E aí eu quero saber, gostou? Se gostou, não esquece de seguir o nosso canal, deixar um comentário aí com a tua opinião sobre esse vídeo. Entra no nosso grupo, tá? Sim, eu vendo cursos com correção em dezembro. Vamos fazer aí, eu não sei se é dezembro ou final de novembro, vou depois colocar no grupo, o lançamento do nosso acompanhamento reta final para a Polícia Civil do Piauí. Está procurando um professor bom, está procurando uma plataforma com correção de qualidade, está procurando aula que vai te mostrar de maneira muito objetiva, sem enrolação, é aqui no nosso Discursivo Redatores, beleza? Grande abraço a todos e em breve teremos mais vídeo aí com correções ou com redações ao vivo da FGV, enfim, para o seu concurso público da polícia. Valeu, pessoal, até mais!